Dos padrões que nós vivemos no nosso dia a dia, qual a maior dificuldade que as pessoas têm para lidar com o estresse, com os comportamentos e também com a questão do caráter? Bora saber? Vem comigo. Olá, eu sou Wellington Oliveira, coach, analista comportamental. Estou aqui para caminharmos juntos, fazermos uma imersão de conhecimento e hoje nós vamos falar especificamente sobre as causas do estresse, nós vamos falar sobre os comportamentos e também sobre a questão do caráter. Se você está nos acompanhando nesse momento, eu quero solicitar que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e acione o sino para que você possa receber a notificação de quando tiver novos vídeos aqui no canal para você acompanhar. E compartilhe também com o máximo de pessoas que você tiver interesse, que elas tenham acesso a esse conteúdo. Dessa forma nós vamos ajudar muitas pessoas a serem transformadas e explorar o autoconhecimento. Bom, o nosso desafio de hoje, então, é falarmos um pouquinho sobre essas vertentes, sobre essas questões das características das pessoas que têm o comportamento moldado através do seu caráter. Todas as pessoas, elas são desenhadas, vamos dizer assim, no seu caráter desde a sua infância, segundo estudos da psicologia, a questão da pedagogia, quando estuda o desenvolvimento da criança, entre 7 e 12 anos nós estamos formando o caráter da criança. E tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, aquilo que ela acompanha, os exemplos que ela tem no seu dia a dia, serão determinantes para a questão da sua evolução na sua juventude, na sua fase adulta, na composição da criação dos seus filhos. Então, as nossas crianças, elas têm esse perfil moldado através do exemplo que elas recebem do adulto. O ambiente onde ela está inserido, a forma que ela é tratada, a forma que ela é respondida ou questionada, pode fazer toda a diferença no resultado daquilo que ela vai ser no futuro. Crianças descrentes ou crianças que seguem um padrão, crianças que têm dificuldade no ensino ou que têm a facilidade, o despertamento das suas características e das suas habilidades, elas são desenvolvidas nessa fase. Por exemplo, crianças que convivem num ambiente onde os pais são músicos, ela tem uma tendência de despertar esse talento nas suas características. As crianças que estão num ambiente hostil, elas vão gerar também um caráter de hostilidade. Se nós inserimos nesse período alguns itens, como por exemplo a sabedoria, o despertamento para solucionar problemas, a não ter tudo na mão o tempo todo, mas a ter habilidades para realizar pequenas tarefas, se nós envolvemos as crianças em atividades lúdicas, ao ar livre, atividades esportivas, a tendência é que essas crianças, após os 12 anos, elas tenham também essa característica desenvolvida. E aí a sua personalidade ou o caráter dela também vai ser moldado nesse período. Se ela for corrigida quanto à questão de falar a verdade, de não tomar aquilo que é dos outros, de ser uma pessoa amorosa, cuidadosa, zelosa naquilo que ela recebe, de não falar mentira, de falar sempre a verdade, de agir com sinceridade. Esses itens, essas informações sendo inseridas ali na criança, vai proporcionar que ela tenha um caráter diferenciado. É claro que muitas pessoas dizem assim, olha, a ocasião faz o ladrão, né? Se você facilitar algo para que alguém possa, extrair de você, isso vai colaborar para aquilo que a pessoa já tem no seu caráter. Olha, uma pessoa que permite ter um caráter modelado ou que desistiu de ser um caráter ruim, um caráter não muito bom, ela vai buscar habilidades, competências, ela vai buscar essa referência em pessoas que convivem com ela. Então, isso significa que uma pessoa pode mudar as suas características de caráter? Pode, mas também existem pessoas que elas
simplesmente vão externar aquilo que elas já são, ou não querem ter uma mudança para que elas possam viver de forma diferente. Então, quando uma pessoa é colocada à prova, o que está sendo pesado são os seus valores e o seu caráter. Se essa pessoa teve, desde a sua infância, essa modelagem através do exemplo, com certeza no futuro ela não vai dar problema. Pode ser que nós cometemos falhas, que nós erremos em alguns momentos, que nós cometemos pecados, ou deixamos de perdoar alguém, ou ofendemos alguém com palavras, mas nós podemos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir a partir do momento que nós tomamos a iniciativa de seguir um novo padrão de caráter. E aí nós temos hoje muitos exemplos de pessoas que nós convivemos para que sejam para nós esse norte. Por exemplo, eu instruo os meus coaches, os meus mentees, a sempre ter pessoas como referência para que eles possam modelar. Isso não significa que você tenha que ter uma única pessoa, porque às vezes para o padrão financeiro você pode seguir o exemplo de uma pessoa que é bem-sucedida financeiramente ou administrando os seus recursos. Você pode ter também referências de paternidade ou referências de pessoas que se dão bem no relacionamento familiar e conjugal. Você pode escolher uma pessoa específica para isso, ou uma referência de orientação sexual, ou alguém que tenha a desenvoltura de comunicação. Então nós temos diversas pessoas ao nosso redor, ao nosso entorno, que nós podemos contar com elas ou observar como elas agem em cada situação, para que nós possamos espelhar isso e absorver a conduta, a forma que ela lidar com o seu caráter, também a maneira que ela expressa as suas ações diante das circunstâncias, e aí nós podemos então, por modelagem, copiar essas características, essas habilidades ou essas competências comportamentais para que nós tomamos elas como exemplo. E assim, então, nós poderemos modelar, moldar o nosso caráter a cada dia. A pergunta é, se você tem aprendido com as situações, se você tem observado em si as exigências que você precisa gerar para si mesmo, para que você modele, mude o seu caráter com relação ao respeito ao próximo, com relação ao relacionamento conjugal, o trato com os filhos, como você trata o seu dinheiro, como você corresponde com as pessoas fora do ambiente de trabalho, ou até mesmo no ambiente de trabalho, na rua, enfim, onde você estiver. Como você gostaria de ser. Eu quero dizer para você aqui nesse vídeo que você é responsável pelos seus resultados. E você pode mudar hoje a sua concepção, a sua forma de pensar, a sua forma de viver. Embora nós tenhamos recebido uma carga poderosa na nossa infância, no momento da modelagem mental que nós tivemos no período da nossa criação, dos nossos exemplos, como eu citei aqui no início, hoje você pode fazer isso com maturidade, tendo uma concepção de entendimento maior para que você possa mudar essas características. Aquilo que é desconfortável para você, que talvez também possa ser desconfortável para as pessoas com quem você convive. Então você pode usar recursos como o autoconhecimento, você pode usar desenvolvimento através do auxílio de um coach, um psicólogo, você pode buscar pessoas que entendem de comportamento para que te auxilie para você fazer essa mudança e ajustar tanto as questões do seu caráter, quanto as mudanças comportamentais que você precisa para ter uma vida plena, uma vida com mais energia, podendo ter novos resultados. E aí nós precisamos entender com relação a isso. Há pessoas que no seu dia a dia elas são extremamente chatas, elas são extremamente sisudas, sérias, elas são extremamente ranzinzas, e essas pessoas, elas no dia a dia elas vão transferir aquilo que está dentro delas, a amargura, a tristeza, e nós precisamos agir de forma diferente.
para que também o nosso dia, para que a nossa vivência não seja comprometida por causa da ação dessas pessoas. Nós, todos os dias, conhecemos novas pessoas e convivemos com aquelas que já fazem parte do nosso círculo de relacionamento. Então nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas. Primeiro, entendendo o caráter dela, compreendendo através da observação como aquela pessoa age com relação ao seu caráter diante das situações. Existe uma frase que diz assim: você quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa e você vai conhecer de fato como essa pessoa é. Nós precisamos entender estas vertentes comportamentais e a questão do caráter de cada pessoa para saber se nós devemos contorná-las ou se nós devemos nos aproximar para ser um agente colaborador para o desenvolvimento dessa pessoa. Todos os dias na nossa vivência, por exemplo, nós entramos no Uber e encontramos diversos tipos de motoristas ali no Uber. Aquele que é simpático, que dá bom dia, que agradece por você ter escolhido o aplicativo para fazer a sua mobilidade. Existe aquele que você entra e ele nem conversa com você, termina a corrida, simplesmente ele estende a mão para trás para receber o valor, se for o caso. E existem aqueles que precisam de um estímulo porque tem um pouco de timidez e precisa que alguém puxe a conversa para que possa fluir ali uma comunicação naquele momento. Nós precisamos compreender que talvez aquele motorista de aplicativo nunca mais você vai ver ele. Quem sabe numa sorte, numa ocasião, você vai conseguir pegar aquela mesma carona. Mas enfim, na grande maioria das vezes, você remotamente terá essa oportunidade de estar com aquela mesma pessoa. Nesse caso, como deve ser o nosso comportamento? Como nós devemos agir com essas pessoas que estão prestando serviço para nós? Como deve ser o nosso dia a dia no relacionamento também com as pessoas que nós vamos ver e vamos ver novamente, vamos todos os dias picar o cartão, estar ali com elas, compartilhando uma mesa, ou o espaço no escritório, ou às vezes pegando uma condução onde nós estaremos sempre vendo aquelas pessoas, ou criando um relacionamento. Nós podemos ser, nesse momento da nossa vida, independente das circunstâncias, daquilo que nós estamos vivendo, nós podemos ser uma pessoa facilitadora ou uma pessoa que vai causar obstáculos para as outras pessoas. O facilitador, ele está sempre pensando em gerar soluções para as pessoas. Muitas vezes ele deixa de ter benefícios para si, para que ele possa auxiliar as outras pessoas sem o interesse de ganhar algo em troca. Mas é claro que quando isso acontece, nós recebemos essa ação. Sabe a lei da física de ação e reação? Então, quando nós agimos dessa maneira, o universo ele vai conspirar a nosso favor e aquilo vai voltar de alguma forma. Mas o facilitador ele tem o interesse de estar sempre espontâneo, alegre, de estar sorridente ou de corresponder a um simples cumprimento que a pessoa dá a ele. Olha, bom dia, como está o seu dia? De fazer perguntas simples e às vezes desinteressada de gerar algum transtorno ali naquele ambiente, mas sempre focado em proporcionar a facilidade para as pessoas. Sabe, aquele que está sempre interessado em ajudar de alguma forma. Se viu alguém caído, estende a mão. Se alguém precisa de um auxílio, ele vai ali e socorre rapidamente. Está sempre disponível para ajudar os outros. Esse é o facilitador. Talvez você que está me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, você é um facilitador. E isso vai gerar sobre as pessoas que convivem com você, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que dependem de você, um ambiente favorável para que eles também gerem novos resultados. Mas aquele que é opressor, aquele que obstrui, é uma pessoa que nós devemos fazer o contorno, nos desviar delas muitas vezes. Alguns nós teremos, infelizmente, a convivência, mas aqueles que nós pudermos evitar e numa outra ocasião não pudermos
se pudermos fazer essa escolha de não estar juntos, de não andar junto com essa pessoa, vai ser favorável, porque ela não quer trazer nenhum benefício. As pessoas que geram obstrução, elas estão sempre focadas em si mesmo, elas não querem ajudar se não for para ganhar algo em troca, elas estão sempre preocupadas em trazer benefício, elas não facilitam o trabalho do outro. Por exemplo, se era uma função que ela fazia e ela agora vai ser liderada por outro, ela não facilita o trabalho, não compartilha aquilo que foi necessário ou importante para que a outra pessoa tenha um trabalho muito mais assertivo. Elas são avarentas, são pessoas sérias, mas não no sentido da seriedade, no sentido de não ter uma expressão de alegria ou de espontaneidade. As pessoas que são obstrutoras, elas, infelizmente, elas vão gerar obstáculos ao invés de gerar soluções. E aí nós temos que entender o comportamento dessas pessoas, para que nós possamos nos aproximar delas ou para que nós tenhamos que contorná-las. Eu quero dizer para você que você pode ser, a partir de agora, um facilitador. Comece a observar as suas ações, comece a observar a forma que você age ou reage com as pessoas que estão à sua volta. O que elas precisam é de um apoio ou de alguém que aponte. É claro, muitas vezes é necessário nós falarmos, é necessário nós mostrarmos o outro lado da moeda, muitas vezes é necessário nós mostrarmos a verdade, mas existem maneiras de nós falarmos a verdade. Existe a maneira de fazermos uma comunicação não ofensiva. E aí, se eu tenho o meu caráter moldado, se eu tenho o entendimento das minhas habilidades comportamentais, eu vou usar isso a meu favor, para que eu possa obter um relacionamento mais assertivo. Para que eu possa, ao invés de oprimir as pessoas, fazer com que elas se levantem e estejam também dispostas a pôr a mão na massa, a trabalhar, a cooperar para o grupo e a ser também uma pessoa melhor para as outras que elas convivem. Essas pessoas que são obstrutoras, elas normalmente são a causa de estresse de muitas outras pessoas. E nós precisamos entender que há dois tipos de estresse. O eustresse, que é um estresse positivo, vamos dizer assim, que tem o objetivo de nos fazer a ter um impulsionamento nas nossas ações. Sabe, aquela euforia de saber que eu tenho algo para fazer e eu me acelero, eu me apresso, eu fico agitado para que eu possa resolver e fazer isso com mais rapidez, e aquela ansiedade de fazer logo e ter a sensação da tarefa cumprida. Esse estresse, ele gera isso em nós, ele gera o impulsionamento para que nós possamos fazer as coisas. Sabe, aquele frio na barriga, aquela ansiedade de ver a pessoa amada, aquela ansiedade do trabalho novo, de saber que tem alguém te incentivando, sendo o motivador para que você realize aquilo. Isso vai gerando energia para que você solucione ou você faça acontecer. Então o estresse bom, o estresse positivo, quando ele está em alta em nós, ele proporciona esse bem-estar e essa sensação e essa energia para nós resolvermos, para nós fazermos, para que nós possamos obter resultados. Agora, o destresse, que é o estresse negativo, ele vai gerar nas pessoas uma ação que vai trazer a pessoa ao desânimo. Ele começa com uma dose onde a pessoa vai perdendo o ânimo de fazer as coisas, ela começa a identificar que existe um opressor, então a sua produtividade começa a cair porque ela sabe que tem um opressor ali, ao invés de ser facilitador, está o tempo todo cobrando, está o tempo todo agindo de má fé, está o tempo todo dificultando as ações dessa pessoa. E aí ela vai se sentindo cada vez mais desanimada, vai se sentindo cada vez mais sem reflexos, vai se sentindo cada vez mais cansada,
começa a ter maus pensamentos com relação ao ambiente de trabalho, ao meio onde ela está inserido, porque sabe que tem sempre alguém que está ali oprimindo, que está ali trazendo uma carga de peso sobre ela. E quando esse estresse ruim ou estresse negativo, ele atinge um nível muito alto e muito intenso na vida da pessoa, isso vai gerar uma situação clínica. Ela vai ter a necessidade de ter acompanhamento psicológico, ou ela vai travar, ela vai abandonar o emprego, ela vai deixar de estar em determinado ambiente, essa pessoa vai sentir desânimo a ponto de não querer levantar da cama, e tudo isso pode ser gerado não só por uma tarefa que a pessoa está lutando para ter que fazer ou não fazer, mas muitas vezes, 90% das vezes, existe um opressor que está causando estresse sobre essa pessoa. Isso muitas vezes é por uma vertente do caráter, essa pessoa já tem esse caráter de fazer isso com as outras pessoas, ou às vezes involuntariamente, por não entender de comportamento, não entender como as pessoas funcionam, por não entender que o outro também tem a sua forma de receber as informações. É claro, hoje nós vivemos num mundo onde qualquer cobrança, qualquer coisa, as pessoas já ficam ali sofrendo, puxa, ele falou dessa forma comigo. Então, infelizmente, nós vivemos num tempo, numa geração, que nós precisamos ter uma assertividade na nossa comunicação para que nós não sejamos um peso que vai causar o estresse ruim sobre as pessoas, fazendo com que elas travem, fazendo com que elas deixem de produzir, fazendo com que elas não tenham motivação, ou que quando elas pensem naquele ambiente que tal pessoa vai estar lá, ela já fica desesperada, já se sente oprimida, não quer fazer parte daquilo. E nós podemos fazer uma escolha. Através do autoconhecimento, nós podemos usar essas competências, essas habilidades, o conhecimento de como as pessoas funcionam, como são os perfis de cada uma das pessoas. Nós podemos contribuir e a partir de agora, ao invés de cooperarmos para um estresse que vai levá-la para uma situação de desânimo, de desistência, às vezes até de pensar em parar de viver, nós poderemos ser facilitadores na vida das pessoas que convivem conosco. Conheça um pouco mais sobre o perfil de comportamento. E se você está passando por uma situação de estresse como essa, o exercício que nós podemos fazer é a observação de onde vem esta origem da opressão que está sobre você. E às vezes chamar para uma conversa franca ou pedir apoio de outras pessoas para serem intercessores nesse relacionamento pode fazer toda a diferença. Então comece a observar, porque, é claro, existem aqueles que, como eu disse, têm no caráter essa intenção de agir dessa maneira, ou de replicar aquilo que ela recebeu lá em casa, aquilo que ela teve, de repente, um problema no meio do caminho, e ela vai externar isso sobre alguma pessoa, e isso vai ser um fator opressor para aquela pessoa que está recebendo a carga. Então precisamos procurar entender quando nós identificamos esse opressor, contorná-lo, ou ajudá-lo a se desenvolver, ou usar a transparência para falar que aquelas ações, aquelas atitudes que essa pessoa está tendo estão sendo ofensivas porque eu tenho uma forma diferente de enxergar e de entender a informação que ele está trazendo. Nós podemos, através do autoconhecimento, identificar se aquela pessoa está agindo por ação do caráter dela ou se é simplesmente uma falta de conhecimento na questão do seu perfil. Ela está desconhecendo a forma que ela age, que ela é, e está externando isso, ofendendo as pessoas. Então, eu desafio você a ser um facilitador. Esse é o objetivo de estar aqui falando com você,
através desses fatores, desses pontos, para que eu seja também um facilitador para a sua vida. E o meu objetivo é que você entenda que você que tem um perfil de executor, um perfil baseado em dominância, você precisa melhorar a sua comunicação com as pessoas para que essa comunicação não seja mal interpretada, para que essa comunicação não seja tão ofensiva e você não seja aquele que vai gerar o estresse sobre as outras pessoas, o estresse ruins. Mas na sua forma de incentivar, na sua forma de falar, na sua forma de agir com os seus pares ou as pessoas que estão abaixo de você, sendo lideradas por você, elas precisam entender que você é um facilitador e na sua forma enérgica de viver, de ser, de fazer as coisas, você vai ajudá-la a impulsionar e alcançar resultados. As pessoas dominantes, elas estão focadas nisso, em bater metas, em achar soluções, em fazer as coisas, em tomar a frente. Então você pode ser um facilitador para ensinar os outros a ser ou ter você como uma referência, como um espelho de modelagem. Você que é influente, você que tem o perfil de comunicação, que gosta desse ambiente de relacionamento, que é mais lúdico, gosta de criar coisas, de incentivar as pessoas. Às vezes a sobrecarga também de atenção pode ser um fator que traz um certo estresse para aqueles que não querem esse tipo de relacionamento ou convívio. Então você precisa dosar também as suas ações, a cercar as pessoas, sim, muito bem, isso é positivo, a incentivá-las a realizar as suas tarefas de uma forma mais descontraída, de uma forma mais livre, mais solta, mas também você pode ser um facilitador, mostrando para as pessoas que mesmo com as responsabilidades, você pode extrair o melhor da vida com alegria, proporcionando um ambiente alegre, um ambiente onde você vai trabalhar com muito mais liberdade e poder voltar para casa e transferir isso para os seus familiares. Então você que é comunicador e tem o perfil de influência, você também é responsável em ser um facilitador para as pessoas que você convive. E os planejadores, aqueles que têm o perfil de estabilidade, que gostam de trabalhar em equipes, de conviver com as pessoas, de ajudar as pessoas. Olha, às vezes ser pacato demais, ser silencioso demais, pode também gerar um estresse sobre as pessoas. A falta de falar, a falta de comunicar-se, aquele medo de expor a sua ideia, a sua opinião, pode tornar a equipe também uma equipe estressada. Porque sabe, quando você está liderando dessa forma, você vai gerar neles essa insegurança. E para alguns perfis a insegurança vai gerar um estresse ruim. Então você precisa incentivá-los da forma que você trabalha. Olha, mostrando que você é especialista, que há soluções para todas as coisas, jogando a energia deles para cima, tornando-os fazendo eles contornar os pensamentos negativos e começando a pensar de forma positiva sobre os resultados que eles precisam atingir. E aí, dessa forma, meu amigo planejador, você vai conseguir ser um facilitador. Não retenha só para você a informação, ou não guarde só para você aquilo que é necessário para chegar ao resultado, mas use essa característica do seu comportamento, que é a de ser mestre, de ensinar. Você tem essa facilidade e paciência, então torne-se um facilitador para as pessoas ao seu redor a partir de hoje. E você que tem o perfil analista ou de conformidade, os sistemáticos, né, vamos dizer assim, eu sei que você gosta do isolamento, que você prefere as coisas mais técnicas e informações, mas é necessário parar um pouco para pensar que as pessoas que estão ao seu redor e convivem com você, elas também
precisam de proximidade, do calor humano, então você precisa também em alguns momentos abrir mão de pensar só de forma racional e precisa libertar aí a sua parte eufórica e também se permitir ser um pouco mais descontraído e alegre à medida que você vai tendo conhecimento e relacionamento com as pessoas. E para você que é sistemático, analítico, olha, não tenha medo de compartilhar informações. Facilite as pessoas, dando a elas o caminho e não querendo apenas que elas também achem conforme você foi lá, pesquisou, estudou. Sabe por quê? Nós precisamos ter o seguinte pensamento: aquilo que eu tenho vai completar aquilo que está faltando em você. E aquilo que eu preciso, eu tenho certeza que está em você também. Então nós precisamos unir as nossas forças. E ao invés de ser um agente bloqueador, eu vou ser um agente facilitador. Porque eu tenho a informação, eu conheço as características técnicas daquilo, eu tenho a habilidade de compreender com facilidade essas informações, então eu vou compartilhar com as pessoas para que elas tenham também facilidade no seu trabalho, no seu convívio, na resolução dos seus problemas. Olha só que legal, hein, gente? Nós precisamos entender de todas essas coisas. E se você, nesse momento, identificou que você está sofrendo estresse ruim, negativo, por causa de alguém que se tornou um bloqueador ao invés de ser um facilitador, que você comece a contornar isso, a buscar soluções, a buscar um mediador para que isso seja resolvido. E se você precisar de ajuda, nós estaremos aqui para te desenvolver, para te ajudar, para que você alcance novos resultados na sua vida. Então, espero que você tenha gostado desse assunto. Eu particularmente gosto muito de tratar sobre essas vertentes. Em outros vídeos nós falaremos de pontos específicos desses assuntos que nós tratamos aqui. E eu espero que você, a partir de hoje, seja um facilitador para as pessoas que estão ao seu redor. Use isso através do seu perfil de comportamento e os resultados com certeza serão outros. Você que nos acompanhou até aqui, eu quero que você deixe o seu like se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e acione o sino para que você receba a informação imediata do conteúdo exclusivo que nós estamos trazendo nesse canal. Pessoal, aqui é o Wellington Oliveira, eu sou coach, analista comportamental. Foi um prazer estar com você aqui compartilhando o conhecimento. Até o próximo vídeo.